Apesar das suas grandes obsessões, a mente genial de Nikola Tesla estava também obcecada com viagens no tempo. Ele trabalhou numa máquina do tempo e, segundo os registros, foi bem-sucedido. Ele disse: "Pude ver o passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo." A ideia de que os humanos são capazes de viajar através do tempo captou a imaginação de milhões de pessoas em todo o mundo. Se recuarmos na história, a gente vai encontrar inúmeros textos que podem ser interpretados como evidências de viagem no tempo. Quando Albert Einstein publicou a sua teoria da relatividade, em 1905, essa teoria criou um rebuliço na comunidade científica, abrindo a porta a muitas perguntas. Bom, existem também evidências de viagens no tempo na Bíblia, de acordo com Eric von Däniken. Na Bíblia, o profeta Jeremias estava sentado com alguns amigos e havia um jovem, chamado Abimeleque, e Jeremias lhe disse: "Sai de Jerusalém. Ali há uma colina. Apanha figos para nós." O jovem foi e apanhou figos frescos. E de repente, Abimeleque ouviu um barulho, um vento no ar e ficou inconsciente. Desmaiou. Passado algum tempo, ele acordou e viu que era quase noite. E quando ele correu de novo para o meio das pessoas, a cidade estava cheia de soldados estranhos. E ele disse: "O que se passa por aqui? Onde está Jeremias e os outros?" Um idoso lhe disse: "Isso foi há 62 anos." O Mahabharata é uma das principais epopeias em sânscrito e uma das mais importantes da Índia antiga. Se observarmos o Mahabharata escrito no século VIII a.C., é descrito que o rei Rishabha teve viajado aos céus para conhecer o Deus Criador, Brahman, e regressou à Terra centenas de anos no futuro. No Japão, a lenda de Urashima Taro descreve a história da visita de um pescador ao deus protetor do mar, num palácio debaixo de água, pelo que pareceu estar sozinho 3 dias. Quando regressou à sua vila de pescadores, ele descobriu que havia passado 300 anos desde que ele tinha ido. E talvez todos esses mitos tenham inspirado grandes pensadores a tentar encontrar uma forma de conseguir, de fato, viajar no tempo. E não há muito tempo, uma equipe de cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, simulou como os fótons da viagem poderiam transportar-se, indicando-se que, pelo menos a nível quântico, não existe tanto o paradoxo da viagem no tempo, como se normalmente demonstra as viagens no tempo, né, como impossíveis. E os investigadores simularam partículas quânticas viajando ao passado. Após estudar o seu comportamento, os pesquisadores revelaram possíveis aspectos anormais da física moderna. Nikola Tesla foi, sem dúvida, um dos maiores gênios do século XX. A nossa forma de vida atual, a tecnologia que a gente tem como garantida, é possível graças a este homem incrível. No entanto, apesar de todas as suas contribuições para a ciência, o seu nome é pouco relembrado fora da área da eletrônica e da física. De fato, Thomas Edison é frequentemente creditado injustamente em livros escolares por invenções que foram desenvolvidas e patenteadas por Tesla. A maioria dos acadêmicos reconhece que a obscuridade de Tesla se deve parcialmente às suas maneiras excêntricas e alegações fantásticas durante os anos decadentes da sua vida. Agora, é sabido que muitas dessas invenções fantásticas de Tesla são cientificamente precisas e viáveis. Simplesmente demorou todo esse tempo para a humanidade ter contato com essa corrente de ideias incríveis de um homem que morreu em 1943. E quando Tesla morreu, no dia 7 de janeiro de 1943, com 86 anos, representantes do Gabinete de Propriedade de Estrangeiros, segundo uma petição do FBI, foram ao Hotel New Yorker e apoderaram-se de todas as propriedades do Tesla. O Gabinete de Propriedade de Estrangeiros era um gabinete do governo dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial e, de novo, durante a Segunda Guerra Mundial, servindo como segurança de propriedade inimiga que pertenceriam a inimigos dos Estados Unidos. E 2 cargas de caminhões com papéis, móveis e artefatos foram enviadas para Manhattan Storage e Warehouse Company. Comportamento estranho, tendo em conta que Tesla era um cidadão norte-americano legal. Ele não era estrangeiro. E após a morte de Tesla, houve uma luta do governo dos Estados Unidos para encontrar todos os seus trabalhos, notas e investigações antes que outras potências pudessem encontrá-los.
O sobrinho de Tesla, Sava Kosanovic, reportou que antes de o gabinete de propriedade de estrangeiros chegar, mais alguém já tinha, obviamente, revisto as propriedades de Tesla e levado uma quantidade desconhecida de papéis e notas pessoais. E soube-se pelo FBI que a inteligência alemã tinha feito desaparecer uma grande quantidade de investigações de Tesla vários anos antes de sua morte. Acredita-se que esse material roubado eventualmente resultaria no desenvolvimento do disco voador nazi. E os Estados Unidos iriam se assegurar de que isso não acontecesse de novo. Qualquer coisa remotamente associada ao grande homem foi rapidamente confiscada e perdida dentro das redes secretas da América antes da Segunda Guerra Mundial. No entanto, mais de uma dúzia de caixas com pertences de Tesla deixadas em hotéis, como o Waldorf Astoria, o Hotel Governor Clinton e o St. Regis, já tinham sido vendidos a soldados para pagar as faturas pendentes de Tesla. A maioria dessas caixas e os segredos que estas continham nunca foram encontradas. Estamos a girar através do espaço sem fim a uma velocidade inconcebível. Tudo à nossa volta gira e move-se, em todos os lados a energia. Deve haver alguma forma de aproveitarmos essa energia de forma mais direta. Então, com a luz obtida do meio, com o poder derivado dela, com cada forma de energia obtida sem esforço, desde o cerne, que é sempre inesgotável, a humanidade avançará com passos gigantescos. A mera contemplação destas magníficas possibilidades expande as nossas mentes, fortalece as nossas esperanças e enche os nossos corações com um prazer supremo. Tesla estava aparentemente ansioso por dizer àqueles interessados na sua vida e na sua ciência para não descartarem ideias que parecessem sobrenaturais ou não científicas. A sua ideia do fim sobrenatural era apenas coisas que não podemos explicar ainda cientificamente, que, no entanto, são completamente possíveis. A física estende-se mais além do que é conhecido cientificamente hoje em dia. O futuro mostrará que o que agora chamamos ocultismo ou sobrenatural baseia-se numa ciência que ainda não foi desenvolvida. Existem sítios onde o tempo e o espaço estão dobrados naturalmente. Um exemplo é a estranha porta de Lordsburg, localizada perto de Lordsburg, Novo México. Periodicamente, quando a porta se abre, observa-se um tronco de árvore com uma perna humana embutida. O Triângulo das Bermudas é também considerado um portal de viagem no tempo. Existem algumas evidências de que estes fluxos no espaço e no tempo podem induzir-se artificialmente. E isso parece ter sido o caso com o USS Eldridge, que participou na experiência de Filadélfia no dia 15 de agosto de 1943. É relatado que o brilhante inventor Nikola Tesla e o teórico Albert Einstein participaram nessa experiência. O objetivo era fazer com que a nave fosse invisível, envolvendo-a num cabo com uma polegada de espessura, através do qual se induzia um sinal de alta frequência de um complexo sistema de geradores e bobinas de Tesla. Os resultados foram desastrosos. Quando foi ativada, a nave gerou uma nébula verde e desapareceu de Filadélfia, reaparecendo no porto de Norfolk 24 horas depois. Muitos membros da tripulação acabaram incrustados nas paredes do barco. Outros ficaram loucos. Alguns foram livrados misericordiosamente com um tiro de pistola na cabeça. Parece que Nikola Tesla pode ter trabalhado em viagens no tempo antes de a ciência moderna pensar que fosse possível. Segundo os relatórios, em 1895, Tesla descobriu algo surpreendente, o que sugere que o tempo e o espaço poderiam ser influenciados pelos campos magnéticos. Supostamente, essa ideia, que poderia alterar o tempo e o espaço por campos magnéticos, levou a uma série de experiências que alegadamente deram origem ao infame projeto de Filadélfia. Acredita-se que Tesla trabalhou na ideia da viagem no tempo, descobrindo resultados surpreendentes pelo caminho. Usando campos magnéticos, Tesla descobriu que a barreira espaço-tempo ela podia ser alterada e que se podia ir para outro tempo, criando um cavalo de Troia, digamos assim, que eventualmente levaria a um tempo diferente. No entanto, não é claro se Tesla conseguiu ou não fazer isso, visto que não existe nenhum documento que comprove, ou nesse caso, que refute que algo como isso aconteceu.
A única coisa que de fato a gente sabe é que os relatórios indicam que, em 1895, uma testemunha encontrou Tesla num pequeno café, com o ar agitado e perturbado. E o seu assistente afirmou que Tesla foi quase eletrocutado por uma máquina quando estava tentando resolver o enigma da viagem no tempo. Num artigo do New York Times, de 21 de abril de 1908, na página 5, coluna 6, com o título Como a lâmpada do eletricista pode construir novos mundos. Nesse artigo, Nikola Tesla cita o domínio do universo físico da humanidade, simplesmente adotando certas teorias, afirmando o seguinte: cada átomo ponderável diferencia-se de um fluido tênue, frágil, vago, que enche todo o espaço simplesmente através do movimento giratório, como um redemoinho de água no lago calmo. Ao ser posto em movimento, esse fluido, o éter, converte-se em matéria bruta. Com o seu movimento travado, a substância volta ao seu estado normal. Esse estado normal que Tesla descreve é a inércia, onde a radiação reverte a sua linha de tempo como matéria normal. E Tesla continua abrindo realmente a porta para o teletransporte no artigo, argumentando assim: parece então possível para o homem, através da energia enjaulada, acoplada do meio e das agências adequadas, intervenções, para iniciar e deter os males do éter, para fazer com que a matéria se forme e desapareça. E Tesla implica que a matéria pode se manipular usando energia inteligente, através da tecnologia atual, para levitar e teletransportar-se. Ele afirma efetivamente que a matéria não estava predestinada no começo do universo. A matéria é dinâmica e pode ser alterada e realojada utilizando a tecnologia atual. E ele continua dizendo: ao seu comando, da humanidade, quase sem esforço da sua parte, as velhas palavras desapareceriam e as novas surgiriam. Poderiam alterar o tamanho desse planeta, controlar as estações, ajustar a sua distância ao Sol, guiá-lo na sua viagem eterna ao longo de qualquer caminho que possa escolher, através da profundidade do universo. Poderia fazer com que os planetas colidam e produzam seus próprios sóis e estrelas, seu próprio calor e luz. Poderia imaginar a vida em todas as suas formas infinitas. Provocar o nascimento e a morte da matéria seria a obra mais grandiosa do homem, o que converteria no domínio da criação física e faria-o cumprir o seu último destino. Agora, vamos levar isso para um outro nível, apenas presumindo por um momento. Primeiro, que Tesla tenha razão, que através da história era definitivamente mais correto que incorreto, e alguma entidade em algum universo, não necessariamente neste em que estamos vivendo, descobriu isso e, de fato, criou o seu próprio universo. Até mesmo talvez esse onde a gente viva. Hoje estamos muito longe do que Tesla explica aqui, como se nós fôssemos suficientes com a tecnologia que temos e com o desenvolvimento que a gente tem, criar um universo. Ironicamente, esse artigo apareceu 3 anos depois de Einstein publicar sua teoria da relatividade, e quase 20 anos antes da hipótese de Georges Lemaitre sobre o começo do universo, em 1927, que mais tarde recebeu o nome de teoria do Big Bang. A gente deve entender que é o Big Bang e a hipótese associada à inflação que são os únicos obstáculos para a levitação e teletransporte de objetos grandes na atualidade, incluindo humanos. Tesla abriu a porta de novo e a ciência fechou a porta uns 30 anos mais tarde. Depois de quase morrer, Tesla afirmou que tinha estado numa janela do tempo e do espaço completamente diferente, onde ele podia ver o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, enquanto ele permanecia dentro do campo magnético, criado artificialmente. Mas infelizmente não existem documentos que a gente possa encontrar para sustentar essas afirmações. No entanto, Tesla tentou viajar no tempo. Certamente ele não era o único científico que estava tentando fazer isso. E você? Acredita que viajar no tempo é possível? Quando você acha que a gente vai ser capaz de fazer isso? Obrigada pela sua atenção. Subscreva-se no canal, clique no botão de notificações para ser notificado do nosso próximo vídeo. Até lá!